Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Patrick. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4, certo? Ao estudo das ondas específicas. A aula passada a gente falou das ondas marinhas, hoje a gente vai falar das ondas sísmicas, certo? Então, a primeira pergunta que deve vir na cabeça de vocês é como elas se formam, certo? De onde surgem as ondas sísmicas? Nós precisamos lembrar que as ondas sísmicas são responsáveis pelos abalos sísmicos, certo? Então, por exemplo, terremotos. Nós já vimos em geografia, lá nos anos anteriores, que os terremotos são formados pelo movimento das placas tectônicas. Ou seja, as ondas sísmicas elas se formam devido ao movimento das placas tectônicas. Tá? Quem é o pulso que vai dar origem à minha onda? É o movimento das placas tectônicas. É ela, quando elas se movimentam, que vai perturbar o meu meio, fazendo com que surja uma onda. Lembra? Porque toda onda precisa de um pulso. E o nosso pulso, quanto as ondas sísmicas, é o movimento das placas tectônicas. E tu deve estar perguntando, professor, mas como que uma placa tectônica se move, né? Uma placa enorme, uma crosta terrestre enorme, como é que pode aquilo se mover? Quem que está mexendo ela, tá? Aí eu vou explicar para vocês por que ela se move. Por que é interessante entender isso? Porque tem muita física envolvida. E nos ajuda a compreender melhor como acontecem as ondas sísmicas, tá? Então, precisamos lembrar que lá da geografia, o nosso globo é formado basicamente por 3 camadas. Tá? A camada mais interna, que é conhecida como núcleo, ela é dividida em 2 partes, núcleo interno e núcleo externo. Depois nós temos uma segunda camada, que é chamada de manto. Tá? E a terceira camada, que é a mais fina das camadas, que é por onde a gente anda, que é chamada crosta terrestre. Tá? Essa camada é a mais fininha e a mais fria também. Vale lembrar que o núcleo interno ele é sólido, embora esteja muito quente ali dentro, a pressão sobre ele é muito grande, então esse núcleo interno é sólido. O núcleo externo, a pressão já é um pouquinho menor sobre ele, então ele já consegue ser líquido. Aqui o manto, ele é um fluido também, ele é quase um líquido, ele é meio gelecoso, meio gelzento, então ele não chega a ser bem um líquido, mas ele é quase um líquido ali, tá? Ele consegue se mover também como se fosse um líquido, mas ele não é totalmente líquido, tá? E ele também tem uma alta temperatura, só que não tão grande quanto as partes quanto a parte do núcleo, né? E é mais quente que a parte externa no caso a parte externa do globo, a crosta terrestre, tá? Bom, por que as placas se movimentam? O que acontece? Esse cara aqui, lembra que eu falei para vocês que ele consegue se movimentar porque ele é um líquido quase. Quando ele entra em contato com o núcleo, quando ele está perto do núcleo, nessa região mais ou menos aqui próximo ao núcleo, né, ele esquenta. Quando ele esquenta, lembra lá que quando um fluido esquenta, ele perde densidade, então ele sobe, né? A gente já estudou isso nos ares condicionados, porque o ar condicionado é em cima, por exemplo. Porque, conforme o ar quente, aqui também é um fluido, o líquido quente, ele vai subir. E o líquido que estava aqui em cima, que estava mais frio, vai descer. Esse líquido que estava quente e subiu, conforme ele chega aqui em cima, ele vai começar a esfriar. E vai começar a descer. Repare que ele vai descer, esquentar, subir, esfriar, descer. E vai fazendo esse movimento circular. Esse movimento circular acaba empurrando as placas tectônicas, né? Lembrando que a crosta terrestre não é uma coisa única, toda grudada. É separada em diversas placas tectônicas. Então, conforme vai movendo, conforme esse fluido do manto vai se movendo, vai fazendo esse movimento giratório aqui, ele vai mexendo na placa tectônica, vai empurrando a placa tectônica, tá? De diversas formas, para o ladinho, para cima, em algumas regiões, tá? Às vezes até mesmo para a região contrária, esse cara empurra essa placa para o lado, afastando. Então ele pode se mover de diversas formas. Por quê? Por que ela se move então? Porque o manto, que é um fluido, vai aquecer, resfriar, e nesse movimento de aquecer e resfriar, ele acaba ganhando uma energia cinética, acaba se movendo, e conforme ele se move, ele empurra a crosta terrestre e as placas tectônicas. Tá? Bom, falei para vocês que as placas tectônicas podem se mover de diversas formas. Então, 2 placas tectônicas podem se afastar, por exemplo. Uma se afasta da outra, essa vem para esse lado, este para este, acabam se afastando. Isso cria, por exemplo, os vales, tá? Sempre causa formações geológicas. Elas podem uma encavalar em cima da outra, uma vir por baixo, outra por cima, e ficar uma em cima da outra, tá? Isso aqui vai formar as montanhas, os vulcões, então esse tipo de movimento, certo? E elas podem também
que é o movimento que causa os abalos sísmicos, né, o principal responsável pelos abalos sísmicos, é se atritar uma lateralmente com a outra. Então, uma sobe, uma desce, por exemplo, e fica se atritando aqui. Tá? Por que eu falo para vocês que este é o principal causador dos abalos sísmicos? Os outros movimentos eles conseguem acontecer de forma bem devagar, bem tranquila, acontecendo de pouquinho em pouquinho ao longo dos milhões de anos. Tá? Esses movimentos acontecem ao longo dos milhões de anos. Então, demora para acontecer um abalo sísmico. Tá? Então, esse movimento demora muito tempo para acontecer. Eles vão bem devagarzinho naqueles outros que eu citei para vocês. Então, a gente não sente isso de forma muito brusca. Vai acontecendo de forma bem devagar. Vai havendo formações geológicas, mudança na geologia do planeta, sim. Mas de forma bem devagarzinho. Tá? Por exemplo, a gente não vê surgindo do nada uma montanha ou um vale, né? Isso vai acontecendo ao longo dos milhões de anos. Já este movimento, ele deveria acontecer devagarzinho. Um subir e outro descer não, né? Só um subindo e esse cara ficando parado, bem devagarzinho. Por que ele não acontece devagar? Porque há atrito aqui nas laterais. Essa região não é lisinha. Ela tem um monte de rochedo aqui que faz essa região ser áspera, como se fosse, né? Então eles vão acabar se prendendo uma na outra. Repare que o manto vai continuar empurrando esse cara para cima, empurrando. Mas ele não vai se mover porque ele está como se fosse atritado aqui, está impedido por atrito de se mover para cima. Tá? Então o manto vai empurrando, empurrando, esse cara tenta subir, mas o atrito não deixa. Tenta subir, o atrito não deixa. Esse movimento do manto vai gerando energia para essa placa. Então ela tenta, vai acumulando energia mecânica, até que uma hora o atrito não aguenta mais de tanta energia mecânica que acumulou. E essa placa se desprende. Quando ela consegue se desprender e fazer um movimento para cima, esse movimento, por ter tanta energia cinética, mas tanta energia cinética acumulada, vai ser muito rápido. Esse cara vai se movimentar muito rápido para cima. Tá? Então lembra, nos outros a gente não sente porque é um movimento devagar, bem lento. Este cara, por ter muita energia mecânica acumulada, quando ele se desprende, essa energia mecânica vira toda energia cinética, ele ganha uma velocidade muito grande para cima. Quando ele ganha essa velocidade muito grande para cima, aí nós sentimos o abalo sísmico. Aí a gente sente um movimento brusco. E o que vai acontecer? Vai dar um pulso muito grande para a minha onda. Repare, ele vai mover para cima, vai fazer o movimento de uma onda. Certo? Vai movendo a onda, vai fazer esse movimento ondulatório sobre toda a crosta terrestre. Tá? Vai se espalhando pela crosta terrestre. Nós vamos sentir isso na forma de um terremoto, por exemplo. Então, o que vale a gente lembrar aqui, que devido ao atrito, este movimento por vezes é interrompido, esse movimento da placa tectônica, né? Ele fica preso e não consegue se mover. Mas ele acumula energia mecânica que vai ser transformada em energia cinética. E quando ele tem muita energia, mas muita energia, ele se desprende, certo? O atrito não é suficiente para evitar o movimento. E a placa se move de forma muito rápida. E aí surge o nosso pulso. Surge o cara que vai dar início à nossa onda. Um pulso muito forte, muito rápido, que vai fazer toda a crosta terrestre vibrar. Beleza? É assim que se formam as ondas sísmicas e é assim que acontecem os abalos sísmicos. Bom, algumas coisas que a gente precisa lembrar das ondas sísmicas que a gente precisa conhecer. Onde ela vai se formar, o ponto de formação dela, no lugar, a região da placa tectônica que deixou de atritar e como ele se moveu, vai se chamar de hipocentro. Tá? Essa região onde é formada a onda sísmica, certo? Onde vai começar o abalo sísmico. E aí também a gente tem o epicentro. O que é o epicentro? É toda a região da superfície da Terra que vai sentir a minha onda sísmica, ou seja, vai sentir o meu terremoto. Toda a região da superfície da Terra que sentir tremer, que sentir a onda passar, vai ser chamada de epicentro. Então, hipocentro, onde surge, epicentro, toda a região na crosta terrestre que vai sentir a minha onda passando. Beleza? Então, coloquei aqui do lado para vocês. Hipocentro, região região de origem das ondas sísmicas, desculpa. Epicentro, região afetada pelas ondas sísmicas, toda a região que vai sentir as ondas sísmicas. Tá? Repare que o afetado não quer dizer que vai haver destruição, quer dizer que ele sentiu um tremor, que pode ser sentido, pode ser aferido um tremor.
uma onda passando por ali naquela crosta terrestre. Beleza, pessoal? Bom, essa era a parte que eu queria passar para vocês de ondas sísmicas, tá? Que é basicamente como ela surge, por que elas acontecem, qual é o pulso que gera ela e essas terminologias, tá? O restante das ondas sísmicas, elas funcionam exatamente como as outras que a gente já vem estudando. Ela tem uma frequência, tem uma amplitude, tá? A amplitude, inclusive, é o que demarca se o terremoto é forte ou não, tá? Então, nós temos frequência, amplitude, temos uma velocidade de propagação. Nós temos todas as grandezas físicas tradicionais das outras ondas funcionando da mesma forma, inclusive, como cálculo da velocidade e tudo mais, tá? A diferencial delas é como elas são formadas, beleza? Vou passar um exercício para vocês, para a gente conseguir trabalhar as ondas sísmicas. E é isso, pessoal. Aquele abraço e até mais.